Olá, gente, gravando aí no canal, inscreva-se, tá? Em nome de Jesus. Eu quero falar aqui, sem perca de tempo, sobre uma coisa importante, que quando a pessoa passar a servir a Deus, tem que fazer, que é orar. A oração, ela é a ponte, ela é o meio que o crente consegue, né, as coisas espirituais em Deus, que é a oração. Sem oração não existe, a gente sempre escuta, né? Sem oração não existe vitória. Sem oração não existe bênçãos, né? E geralmente a gente escuta muito as pessoas ouvirem, receba a sua bênção, receba a sua vitória. Mas sem oração não existe vitória, não existe bênçãos. Tá? Não é porque uma pessoa está pregando, está determinando bênçãos e vitórias, que você vai realmente receber sua vitória. A oração. A oração, ela é um diálogo, simplesmente, e com Deus. Ela é um diálogo. Nós precisamos entender isso, gente. Que a oração é um diálogo entre o homem e Deus. A oração, ela não é simplesmente uma fala de mim, de você e Deus. Ela é um diálogo entre o homem e Deus e o homem. O crente e Deus e o crente. Isso se torna uma oração. Se o crente fala com Deus e Deus não fala com o crente, não é uma oração. Não se torna uma oração. Porque a oração era um diálogo entre Deus e o crente e Deus. Na Bíblia, todos oravam e todos existiam esse diálogo entre Deus, o crente e Deus. Os profetas, Deus, os profetas. Os discípulos, Deus, os discípulos. Os sacerdotes, Deus, os sacerdotes. Os reis, Deus e os reis. Sempre existia esse relacionamento. Não era somente eles que ficavam falando com Deus, mas Deus também falava com eles. E é onde é que está um dos requisitos que muitas pessoas oram muito, oram bastante, mas não escutam a Deus, mas não escutam e não prestam atenção na vontade de Deus. É preciso saber a vontade de Deus, né? Você aceitou Jesus, está na igreja, mas você precisa saber, eu preciso saber qual é a vontade de Deus para mim, para você. Se você está orando a Deus, orando, e a sua oração não está de acordo com a vontade de Deus, você nunca vai ouvir a voz de Deus. Você nunca vai ouvir o que Deus quer com você. Você vai passar a sua vida inteira orando e nunca vai ouvir o que Deus quer. Por quê? Porque Deus está olhando o seu coração. Deus sabe de verdade o que você precisa. Mas você pode estar orando, pedindo aquilo que seu coração não pediria. Então Deus ele fica observando o crente. Ele fica observando assim o crente. Fica observando o crente. Se realmente o crente está falando com sinceridade. Se realmente o crente está pedindo com sinceridade. Se realmente o crente está pedindo, realmente, sabe, de coração. E enquanto o crente ele não pede de coração, Deus fica simplesmente assim. Deus fica prestando atenção. E enquanto o crente realmente não ora com sinceridade, Deus não fala. E simplesmente você está falando com Deus. A oração
A oração, ela tem duas torres, e não só uma. É você falar com Deus e Deus falar com você. Se não existir esse diálogo, você não está orando corretamente. Você não está fazendo assim, a sua oração está sendo em vão. Porque você pode estar orando, eu posso estar orando, e não sendo sincero com Deus. E não querendo a vontade de Deus, querendo a minha vontade. E quando eu quero a minha vontade, Deus não responde. Deus, ele fica em silêncio. E as coisas não acontecem. A oração tem duas linhas, gente. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus. Mas vamos aprender a prestar atenção naquilo que Deus quer. Naquilo que Deus quer. Muita gente geralmente ficam muito apegadas. Tipo, hoje eu vou ouvir Deus, amanhã eu vou ouvir Deus. Deus falou comigo nisso, Deus falou comigo naquilo, Deus falou comigo nisso, Deus falou comigo naquilo. Deus falou comigo no louvor, Deus falou comigo na palavra, Deus falou comigo na pregação. Mas eu não estou falando que é dessa forma que temos que entender Deus. Todos temos que aprender a ouvir Deus, a ter um relacionamento com Deus. Porque não adianta Deus falar comigo através do louvor, através da palavra, todos os dias, toda semana, e entrar por aqui e sair por aqui. Deus fala as coisas, Deus passa 10 anos falando a mesma coisa. E as pessoas nunca aprendem. Tem pessoas que estão há 20 anos dentro de uma igreja. E Deus continua falando as mesmas coisas. Ela continua ouvindo que precisa orar, que precisa consagrar, que precisa ler a Bíblia, que precisa santificar, que precisa buscar a Deus acima de tudo. Mas o que ela faz? Ela não pratica essas coisas. E ela passa 15, 20 anos ouvindo as mesmas coisas. Deus fica falando a mesma coisa. Irmão, quanto tempo Deus ainda vai ter que falar? Quanto tempo Deus vai ter que falar que é preciso orar, consagrar, santificar, jejuar, ler, estudar, obedecer a sua voz? Eu não estou falando de obedecer aqui, porque uma coisa é quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Outra coisa, irmão, é quando Deus, realmente o Espírito de Deus, fala conosco. Porque não adianta eu orar a Deus, Deus falar comigo, e eu não cumprir, eu não obedecer. Não adianta eu pregar a Bíblia. Não adianta eu pregar a Bíblia. Não adianta eu pregar a Bíblia toda. Não adianta eu saber a Bíblia toda. Não adianta estar dentro da igreja todo dia. Não adianta estar indo para os cultos todo dia. Não adianta estar lendo a Bíblia. Não adianta fazer cursos, formaturas. Entender a Bíblia de trás para frente, da frente para trás. Não adianta entender tudo da Bíblia. Mas quando o Espírito de Deus fala, nós não damos ouvidos. Muita gente sabe tanto da Bíblia. O que tem muita gente que está tão preocupado com aprender a letra, a escritura, que já não tem mais
a vida espiritual não existe mais. Sabe da Bíblia, conhece os textos, conhece as histórias, consegue falar, mas não tem vida espiritual. Não tem vida espiritual. Diz que tem, mas não prova. Diz que tem vida espiritual, mas não prova. Se você tem vida espiritual, prove. Prove que você tem. Não fique simplesmente falando que tem. A oração, ela é um diálogo com Deus. A oração, ela é um diálogo com Deus. Ela é um diálogo com Deus. Tem que ter esse diálogo, gente. Se não tiver um diálogo com Deus, se só eu falar com Deus, e Deus não falar comigo, não se torna uma oração. Se torna uma coisa sem sentido. Que Deus é esse, gente? Que eu só falo com Ele e Ele não fala comigo. Que Deus é esse? Será que realmente Deus fala com você? Será que realmente Deus fala com você? Agora, será se realmente a vida que você está levando hoje é a que Deus quer para você? Será se realmente a vida espiritual que você vive é a que Deus quer para você? Será que não está faltando alguma coisa? Porque saber da Bíblia, gente, saber a Bíblia, qualquer pessoa consegue saber. Um padre sabe da Bíblia, um espírita sabe da Bíblia, um satanista sabe da Bíblia, um luciferiano sabe da Bíblia. Até um ateu sabe da Bíblia. Eles até falam com Deus, procuram, mas Deus não fala com eles. Ou pode até falar de uma outra forma. Mas a questão não é eu falar com Deus, é eu dar ouvido ao que Deus fala comigo. Vocês estão me entendendo? Que o importante não é eu saber da Bíblia, não é eu saber o que está escrito, não é eu saber o que está escrito, não é eu saber o contexto. O mais importante é quando Deus falar comigo, eu dar ouvido. É como se você estivesse em um trilho. E quando Deus fala, geralmente você pode estar no trilho que Deus não quer. Você pode dizer, mas eu sou crente, mas eu não perco culto, mas eu sei da Bíblia, mas eu conheço a Bíblia. Mas ainda é possível você estar fora da vontade de Deus. Está fora da vontade de Deus. E então você sempre vai ficar falando com Deus. Você sempre vai ficar gritando o nome de Deus. Você sempre vai ficar falando o nome de Jesus. Mas Deus já pode estar tão cansado de te falar o caminho que você quer, que Ele quer que você siga, a vontade dEle para você, que Deus nem fala mais. Você acha que está certo, sua maneira de viver, você acha que sua vida espiritual está bem, e fica por isso. Mas se você acha, gente, se você acha que está faltando alguma coisa de Deus na sua vida, se você já cansou de ter essa vida, e mesmo você sendo crente, você sente um vazio, você sabe que falta alguma coisa de Deus,
Você sabe que falta alguma coisa que Deus quer que você viva. E você pode nesse instante aí, se você quiser, parar para pensar se realmente a sua vida espiritual, se realmente você está vivendo a vontade de Deus na sua vida, se realmente você está vivendo na vontade de Deus. Como eu sei que a vontade de Deus é simples, é se você ora a Deus e Deus fala com você. Se você fala com Deus e Deus fala com você, amém. Você vai conseguir compreender o que Deus quer com você. Agora, se Deus só fala com você quando você está ouvindo alguém cantar ou pregar, que vida espiritual é essa? Deus só fala com você. Deus não fala com você na sua casa, Deus não fala com você no meio da rua, Deus não fala com você quando você está dormindo, Deus não fala com você quando você está lendo. Deus só fala com você quando alguém canta ou quando alguém prega. Que vida espiritual é essa? Nada contra, gente. Nada contra isso. Eu só acho que uma vida espiritual com Deus é mais do que isso. Não fica limitado a isso. Será que Deus fala com você na sua casa? Se realmente Deus fala com você? Deus fala com você quando você está caminhando por algum lugar, quando você vai viajar. Deus fala com você. Porque Ele disse assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está com você todos os dias ou só no domingo ou no sábado? O seu relacionamento com Deus é todos os dias. Não estou falando de você orar todo dia, não. Não estou falando de você ler a Bíblia todo dia, não. Eu estou falando de Deus falar com você. Estou falando do Espírito de Deus falar com você. Da mesma forma que um espírito demoníaco se relaciona com o macumbeiro, com o pai de santo, todos os dias. Existe um relacionamento entre o diabo e os seus, entre os espíritos e tal. Eu estou falando dessa vida, desse relacionamento com o Espírito Santo e você, dia após dias, compreendendo a vontade de Deus. Não estou falando de você ler a Bíblia. Se você for para um lugar que não pode ler a Bíblia, você não vai ouvir Deus? Se você for para a China, se você for para a Síria, se você for para um lugar onde a Bíblia é proibida, você não vai ouvir Deus? Porque você não está lendo a Bíblia? Porque ninguém está louvando a Deus? Então você não vai ouvir Deus? É disso que eu estou falando. Por isso que eu quero saber, estou te explicando isso, porque a oração é isso. Se você só falar com Deus, se você passa 10 anos da sua vida só falando com Deus e você não consegue ouvir a Deus, existe alguma coisa que faz com que Deus não fale com você. Isso é coisa de se pensar, tá? A vida espiritual do crente é o mais importante de tudo. É o mais importante de tudo, gente. É a vida espiritual. Eu não estou falando de uma vida espiritual de você não pecar, de você não fumar, de você não beber, de você ter mudado, ser transformado. Não estou falando dessa vida de espiritual, não. Eu estou falando de um relacionamento, do relacionamento do crente com Deus. É disso que eu estou falando. É de você se relacionar com Deus da mesma forma que você se relaciona com o comerciante, com o fretista que enche o tanque do seu carro, com o que vende o din-din, com o que lava seu carro. Eu estou falando desse relacionamento. Um relacionamento espiritual com Deus.
Porque só vai ser arrebatado quem se relacionar com Deus. Crente que não tem relacionamento com Deus não vai subir no arrebatamento. Você pode saber da Bíblia, você pode ser formado, ter anel de formatura, mas se você não tem um relacionamento com Deus, com o Espírito de Deus, você não vai subir no arrebatamento. Você está se confiante porque sabe da letra. Você se confia porque sabe a letra. Você se confia porque estuda a Bíblia. Mas isso não garante você ser arrebatado. O que vai garantir é o relacionamento com o Espírito de Deus. Porque se todo mundo que lê a Bíblia, que sabe a Bíblia, que estuda a Bíblia, for arrebatado, então, gente, a lista é grande do que vão ser arrebatados. A lista é grande. Vai subir muita gente que a gente nem imagina, porque sabe a Bíblia, estuda a Bíblia, lê a Bíblia e sabe na cabeça. Se for assim, então, porque no meu pensamento, só vai subir no arrebatamento quem tem um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Se relacione com o Espírito Santo. Procure se relacionar com Ele. Procure ter uma relação. Procure começar a se relacionar com Ele. Fale com Ele. Explique seus problemas para Ele. Explique sua situação para Ele, seus sonhos para Ele. Pergunte para Ele o que Ele quer fazer na sua vida. Pergunte para Ele, se relacione com Ele, porque Ele é o penhor, Ele é o selo da redenção. Crente que não tem relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, irmão, eu acho difícil. É muito mais difícil para ser arrebatado. Aí você pode dizer assim, mas tem gente que não acredita no Espírito Santo. Tem gente que não acredita no Espírito Santo. Então, como é que fica? Como é que fica? Elas não creem no Espírito Santo. Uma coisa é crer no Espírito Santo. Crer nele, na pessoa dele. Outra coisa é acreditar nas manifestações dele, nos dons dele. Pessoas que acreditam no Espírito Santo se relacionam com ele. Se relacionam com ele. Só que pessoas não acreditam no poder dele, é outra coisa. Eu estou falando que é preciso ter um relacionamento com Deus. A oração, ela é 2 linhas. A oração, aqui ó, para oração ser oração, junte aqui ó, oração, Deus e o crente. Deus fala com o crente fala com Deus. Isso é uma oração. Você pode dizer assim, eu estou orando. Quando isso acontece. Agora, se só eu falo com Deus, e Deus não fala comigo, não se torna oração. Porque a oração é um relacionamento, é um diálogo entre os dois, Deus e o crente. E eu não falo só o relacionamento do crente com a Bíblia, de Deus falar com você só quando alguém canta, de Deus falar com você só quando alguém prega. Eu estou falando de um relacionamento, você e Deus, eu e Deus. Se não existisse, se nós fôssemos para um país, se de repente surgisse uma lei aí, a igreja não pode pregar, a igreja não pode ter mais templo, não pode ouvir mais louvores, não pode ver mais, sabe? Não vai ter mais isso, não pode. É proibido no Brasil se pregar, se cantar. Deus ia falar com você? Deus iria falar com você? Você ia conseguir ouvir Deus? Mesmo sem a pregação, mesmo sem os louvores? Como você ia ouvir Deus? É disso que eu quero falar. Que a oração é um relacionamento com Deus. Se você ora e não tem um relacionamento com Deus, existe alguma coisa errada, tá? Comenta meu canal, curte meu canal. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.
Tenha uma vida espiritual, em nome de Jesus. Ore a Deus, fale com o Espírito Santo e fique atento para o que Ele vai falar com você, tá? Você que está aí, você que está passando por dificuldades, se ajoelhe, ore ao Espírito Santo e ouça a sua voz, tá? Deus vai te dar uma direção nessa situação, Deus vai te dar um caminho e você vai sair desse caminho aí, você vai sair dessa situação, tá? É só você ouvir, entendeu? Ouvir o que o Espírito Santo quer falar para você, tá? O que ele falar, siga e você vai ser abençoado, tá bom? Você vai sair da situação, em nome de Jesus, tá? É só você dar ouvido ao Espírito Santo, tá? Você dá ouvido ao Espírito Santo. Você dá ouvido ao Espírito Santo, tá? Ele é assim, retire pregadores, retire cantores, retire, tá? É o Espírito e você é o Espírito, tá? Retire isso, você é o Espírito. Esse relacionamento que eu tô falando, que é preciso ter, você é o Espírito e você, ó. Esse relacionamento que Deus quer que você tenha, tá? Fora isso, gente, Deus fala de outras formas, tá? Mas é que eu estou querendo dizer que muita gente se confia porque estuda a Bíblia, porque sabe da Bíblia, tá? Se confia nisso, mas a vida espiritual não está bem com Deus, sabe? A vida espiritual dele não tem má vida espiritual. Sabe da Bíblia, mas não tem vida espiritual. O que adianta, gente? O que adianta, gente? O que adianta eu saber da Bíblia? O que adianta eu ser bacharel? O que adianta eu ser O que adianta, gente? Não adianta, gente. Saber da Bíblia, não adianta estudar, não adianta saber tudo da Bíblia, todos os textos, todas as interpretações, todas as hermenêuticas, toda a homilética. Não adianta saber angiologia, não adianta saber as coisas da Bíblia, tudo, se a minha vida espiritual está destruída. Se não existe vida espiritual com Deus, se não existe um relacionamento com Deus. E é isso que Deus quer. Volte o relacionamento com Deus, porque Jesus está voltando e Ele só vai levar quem tiver um relacionamento com Ele, quem tiver uma aliança, sabe? Aliança com Ele. Então, Pai do Senhor.